Nós vamos agora para a fala. Eu vou convidar aqui para a mesa o nosso senador Humberto Costa. Vem para cá, Humberto. E a nossa deputada Rosa também vem para cá. Só vou pedir um auxílio para alguém aqui. Quem está aqui do Coletivo Nacional, a gente faz tudo mesmo. Não sei se Hugo, Lígia, alguém, Chauí, para colocar umas cadeirinhas aqui, já colocaram. E aí a gente vai passar agora para o nosso querido Juca, e depois a gente vai dar uma breve saudação para os dois parlamentares, e depois o término da nossa mesa. Então, Juca, é com você. Boa tarde. Quase de noite já, né? Vocês viram o entusiasmo aí de uma outra mesa aqui do lado? Fiquei curioso de saber qual é o assunto que eles... Hein? Conjuntura? Ih, rapaz, estão animados com a conjuntura, então tá bem. Hein? Então beleza. Deixa eu dizer uma coisa. Primeiro, eu queria agradecer o convite à Fundação Perseu Abramo e à direção nacional do PT, foi quem convidou a gente para compor essa mesa, e eu me sinto muito honrado com o convite. Por menos que a gente possa dizer aqui alguma coisa é dita, e o aniversário é um bom momento, o aniversário do partido é um bom momento para a gente esquentar as baterias, não é não? Criar um sistema de reflexão coletivo. Eu dou muita importância ao PT, ao partido. Sem o PT não há possibilidade do Brasil fazer as transformações que precisa. O PT é desproporcionalmente maior, mais enraizado, mais presente na vida política nacional do que outros partidos de esquerda. Isso lhe dá uma responsabilidade gigantesca. A gente não pode afrouxar, a gente não pode ficar parecido com os adversários, a gente não pode usar a lógica adversária. A gente tem uma missão histórica, que é construir um processo no Brasil, um processo político, que cria a possibilidade de a gente superar tudo isso que foi dito aqui, a herança da escravidão, a desigualdade. Boa tarde, deputado. Então, temos que zelar pelo partido. O partido é um instrumento da sociedade brasileira. Eu não sei se Humberto talvez saiba, é o maior partido de esquerda hoje, né? No Ocidente, pelo menos. Na América Latina nem se fala. E nós estamos entrando numa conjuntura muito instável no mundo. Ninguém sabe responder precisamente. Hoje, de manhã, eu estava vendo uma mesa de debate com vários intelectuais americanos. Alguns diziam que Trump é idiosincrático, é uma distorção do sistema americano. Mas a maioria chegou à conclusão de que ele é um sintoma da crise do império e de que ele pode causar ainda muito estrago nos Estados Unidos e no mundo. Eu li logo depois aquele ministro cubano do governo Trump, me esqueci agora o nome dele, dizendo que vai fiscalizar o processo eleitoral brasileiro. É inaceitável isso. Mas não é esse o aspecto principal do inaceitável, tem muita coisa inaceitável hoje no mundo. O problema é que é um perigo. A gente precisa refletir sobre quais serão os instrumentos que eles utilizarão para essa intervenção indevida na democracia brasileira, para criar antídotos, para redução de danos e para criar a possibilidade, de fato, que o processo eleitoral seja um momento de fortalecimento e consolidação da nossa democracia. A maré não tapa peixe, por isso que eu fico surpreso com tanto entusiasmo com a conjuntura, e é preciso ter esse espírito de entusiasmo mesmo, porque nós vamos cumprir um papel importante, consolidar a democracia no Brasil. A eleição do presidente Lula e a eleição de senadores e deputados comprometidos com esse projeto democrático de justiça social, de sustentabilidade,
e de democracia é fundamental. É nessa eleição que a gente vai consolidar. E a gente tem que eleger uma quantidade de parlamentares que possibilite que o presidente Lula tenha, nesse 4º mandato, o melhor dos seus mandatos, pela capacidade que terá no legislativo de fazer as coisas que precisam ser feitas no Brasil. Essa correlação de forças que nós temos hoje faz com que eles boicotem, dificultem, impeçam o processo de desenvolvimento do país. Eu fico impressionado como a marca, se você for ver tudo o que fazem, a marca é destruição, criar obstáculos para que o Brasil não consiga avançar. Eu estou trabalhando no BNDES, é impressionante como o governo Bolsonaro fez tudo para destruir o BNDES, quando, na verdade, é um instrumento de apoio ao desenvolvimento do país desde, acho que é 70 anos que o BNDES participa, apoia, financia e infraestrutura os projetos estratégicos para o país. A cultura, eles extinguiram o Ministério. Os grandes projetos sociais, o da saúde, em vários lugares aqui da Bahia, e no Brasil inteiro essa situação. A população começou a ter assistência médica sistemática. Se não me engano, se não me falha a memória, o projeto foi da época que o senador Humberto, era ministro da Saúde, não é isso, Humberto? Hein? Esse da saúde que tinha os médicos cubanos mas Padilha. É isso. E destruíram também o programa. Todo o trabalho deles é no sentido de destruir. Agora, a maior destruição que eles planejaram, e não é só essa extrema-direita brasileira, no mundo inteiro, eles dedicam ao que eles chamam de guerra cultural. Eles querem criar uma humanidade que retroceda para antes do iluminismo, onde a religião, de uma forma imperativa, determinava todas as opções da sociedade e tinha um nível de controle altíssimo, impedindo o desenvolvimento dos indivíduos, porque eles já formatavam a vida possível. Foram buscar em Gramsci. Eu conheço um pouco o pensamento de Gramsci. Eles pegaram o pensamento de Gramsci, que é um pensamento todo construído para o processo de emancipação da sociedade. Gramsci foi um marxista que percebeu que o ciclo revolucionário na Europa estava em declínio e que não podíamos mais guardar a expectativa nas revoluções como tinham acontecido na Alemanha, na Finlândia, em quase todo o território europeu, e que era preciso repensar a ação revolucionária, trazendo para o cotidiano e para as políticas públicas e para a construção de uma consciência, uma capacidade de entendimento por parte dos trabalhadores e da população em geral dos conflitos reais que viviam. Em vez de ficar explicando de uma forma mística, passaram a compreender de que existe luta de classe, que existe apropriação da riqueza produzida e que era preciso desenvolver uma consciência nos trabalhadores e uma ação efetiva para ir avançando no sentido de ganhar as maiorias da sociedade. Eles pegaram isso e esvaziaram todo o aspecto emancipatório e deram uma dimensão de ajudar a destruir os processos de consciência da sociedade, porque eles passaram a entender, através de Gramsci, como é que a sociedade funciona e entenderam que a cultura é uma dimensão da vida humana. Não existe ser humano sem cultura. Na verdade, em qualquer condição, inclusive nas sociedades mais precárias, a cultura está presente, a produção cultural está presente através das tradições, das religiões, do pensamento, da visão de mundo, da sensibilidade, das tecnologias, dos fazeres. Esse conjunto complexo e amplo, que é a compreensão mais ampla da cultura, eles passaram a entender de que, se eles
pudesse intervir de forma, eu diria, negativa nesse processo, eles poderiam constituir uma capacidade de tentar interromper o processo de consciência da humanidade. Depois da década de 60, a direita no mundo, década de 60 do século passado, a direita no mundo ficou inquieta porque viu que a humanidade estava se libertando de preconceitos, de visões estereotipadas, e estava começando a fervilhar em todas as sociedades processos emancipatórios contra a discriminação racial, de rejeição à misoginia, a discriminação contra essa comunidade LGBT com suas diversas variações. E toda essa fermentação, eles passam... Hoje o Trump está se dedicando a tirar da legislação americana tudo que leve a reconhecimento dos direitos de segmentos da sociedade e dessa complexidade que é a humanidade. Então, nós vamos enfrentar daqui para frente, primeiro, um mundo cada vez mais instável, segundo, perdendo os critérios civilizados de convivência entre nações, entre pessoas. Que direito tem dirigentes americanos de dizer que vai fiscalizar o processo democrático brasileiro? Eles deviam fiscalizar aqueles processos que levaram à pedofilia, onde boa parte da elite americana está envolvida, inclusive o próprio presidente Trump. Então, nós vamos ter, daqui para frente, necessariamente que aprofundar, qualificar, diversificar a nossa visão do processo político. E a cultura é central. Mas, infelizmente, era aí que eu queria chegar, o Bolsonaro conseguiu constranger o país em relação à cultura. Ele constrange quando ataca a Lei Rouanet, para que o Estado perca a legitimidade de financiar as atividades culturais, quando persegue artistas. Vocês estão lembrados que, durante o governo dele, perseguiram nas ruas Gilberto Gil, Chico Buarque. As pessoas que são sensibilizadas pelo projeto da extrema-direita saíram, alguns dizem que do esgoto, eu não sei onde eles estavam, mas, de qualquer jeito, saíram da invisibilidade e passaram a ter orgulho da ignorância dos seus preconceitos e passaram a fazer parte do nosso universo coletivo. E não são poucas pessoas, não. A gente vê que esse quarto governo Lula, apesar de cercado, posto constantemente no canto do ringue, com uma minoria combativa dentro do parlamento, mas tem conseguido, a economia avança, o poder aquisitivo da população avança, o desemprego diminui, mas não reverbera na sociedade o suficiente para que constitua uma maioria mais significativa na sociedade para esse projeto de democratização e de garantia de qualidade de vida para todos. Isso é um sinal que é preciso avançar no sentido de discutir o projeto de sociedade e discutir a visão de mundo. Nós temos que ir para os temas estratégicos, porque eles leram em Gramsci, incorporaram e estão desenvolvendo uma sociedade cada vez mais reacionária, conservadora, pouca feita à convivência respeitosa. E esse é o ambiente favorável ao fascismo, como minha amiga ali disse na sua fala. A cultura é central para o PT. Nós não podemos aceitar essa redução de importância da cultura na sociedade que eles querem impor. Pelo contrário, onde a cultura floresce, onde as artes florescem, o ambiente não é que resolve nenhum problema, mas o ambiente melhora no sentido das pessoas passam a se compreender, as pessoas passam a ter uma chance muito maior de entender que os diferentes não são uma ameaça, pelo contrário, são apenas diferentes, diferentes de si, porque às vezes quem é o diferente é ele, que não consegue compreender o que os outros estão vivenciando. É preciso trazer a cultura de volta para a centralidade. Não podemos deixar que Bolsonaro tenha
essa vitória, que ele constituiu um ambiente de hostilidade, de rejeição, de redução da compreensão da importância da cultura. E o Brasil isso não sou eu que estou dizendo, a própria ONU, a Unesco diz, um dos países mais diversos culturalmente, fruto da nossa formação e uma série de outros fatores. O Brasil tem uma diversidade muito complexa cultural. Você vai em Pernambuco, o queixo cai 10 vezes de ver a complexidade das manifestações culturais tradicionais e novas. E quando eu fui ministro, a primeira atividade que eu tive foi em Pernambuco ver uma orquestra de lavradores, adolescentes e jovens rurais, trabalhavam até 3 horas na enxada, largavam e iam correndo para uma pequena cidade onde tinha uma orquestra com um professor, que foi um cara que foi para São Paulo, deu certo, mas disse, não, eu quero voltar para a minha terra e ajudar aos meus companheiros a compreender e a terem acesso à cultura, acesso à arte, a poder fazer, se manifestar. Eu vi isso em vários lugares, iniciativas populares. Às vezes eu ficava me perguntando, por exemplo, aqui na Bahia, aqui em Salvador, tinha um camarada que era um benfeitor dos ternos de reis de Salvador. Eu fui conhecer ele na família dele. A esposa dele era revoltada, porque disse, a gente, somando o salário de todo mundo da família, não dá 3 salários mínimos. Ele tira 1/3 para financiar as atividades dos ternos de reis. O que é que leva uma pessoa a ter esse nível de compromisso com uma atividade cultural, ao ponto de ameaçar até as necessidades básicas da família? Isso é humanidade. Nós não somos nada sem essa dimensão simbólica, que tem muitas dimensões e que a gente precisa compreender no conjunto. E não foi coincidência que foi o primeiro governo Lula, com Gilberto Gil de ministro, depois da queda da ditadura militar no Brasil, que constituiu, de fato, políticas públicas capazes de atender essas necessidades e demandas culturais da população. Nós não podemos deixar que Bolsonaro tenha essa vitória de ter interrompido. Nós temos que... É mais do que recuperar, porque a sociedade pulsa, se modifica o tempo inteiro. É preciso reconstituir nossas estratégias para apoiar, para criar o melhor ambiente possível para o desenvolvimento cultural de toda a sociedade. Eu fui secretário de Cultura da cidade de São Paulo quando Fernando Haddad foi ministro. A melhor escola de dança e a melhor escola de música da cidade de São Paulo era pública, do Teatro Municipal. Mas, como o Teatro Municipal fica localizado no centro de São Paulo, os pobres tinham muita dificuldade de chegar até a escola. Quase todo mundo era classe média. Aí nós resolvemos abrir frentes dessas mesmas escolas na periferia. Eram filas gigantescas. A mãe e o pai querendo que sua filha aprendesse a dançar ou aprendesse a tocar um instrumento. É isso que a gente precisa, reconstituir processo que democratize o acesso, que apoie a sociedade nas suas manifestações culturais. Muitas estão desaparecendo porque não tem recurso. A pessoa, esse senhor mesmo, perdeu a batalha. Hoje eu não sei quantos ternos de reis tem em Salvador, mas é infinitamente menos do que há 30, 40 anos atrás. Ele morava em Brotas. Eu me lembro que eu fui na casa dele e saí um pouco triste pela reação da família, porque ele jogava pelo menos 1/3 do dinheiro familiar, que era muito pouco, para manter atividades de ternos de reis. Então, é preciso recompor essa política. E eu vou dizer mais. Acho que nós devemos abrir frentes, tipo, desenvolver uma consciência de paz, da necessidade de convivência. A gente tem que desenvolver uma consciência democrática na sociedade, não ter nenhuma vergonha de colocar o acesso da população
a compreensão de que a democracia é um ganho para a sociedade. Nós não podemos viver de golpe em golpe, mantendo as relações humanas da época da escravidão. Tudo isso é construção. E a gente não pode deixar a responsabilidade para a família. Na verdade, o Estado tem a obrigação de constituir um universo simbólico generoso para que toda a possibilidade caiba nesse projeto. E isso é o PT que tem a responsabilidade de desenvolver esse projeto. Nós temos a responsabilidade de democratizar o acesso à cultura, tanto no sentido de fruição quanto no sentido de expressão. Temos que associar a área cultural às escolas. É o primeiro lugar para as pessoas aprenderem e terem contato de acesso à cultura exatamente na escola. Então, os próximos anos ninguém aqui vai morrer de tédio, porque a situação vai estar fervilhando, a luta de classe vai estar mais forte, a extrema-direita não desiste, não dorme, está sempre tramando, e nós temos que ter a consciência de que a luta parlamentar é insuficiente. Ela é necessária, mas ela é insuficiente. É no bairro, são nas estruturas culturais da sociedade, em todos os lugares, constituir uma sociedade pulsante, como é o país. O Brasil é um país pulsante. Todo estrangeiro que chega aqui fica impactado. Eu morei por força do exílio e depois que eu saí do governo Lula, eu fui trabalhar na Espanha. Muita coisa que eles perderam está vivo aqui. O corpo está vivo aqui. A linguagem corporal está viva aqui. A capacidade de passar pelo território da sensualidade com alegria está vivo aqui. E é preciso fortalecer essa cultura que o Brasil tem como construção coletiva desse povo. Temos que ter orgulho disso. E o PT é o instrumento de construção social dessa dimensão. E nós não podemos perder isso de vista. Obrigado. Obrigada, Juca.